Bom dia, meus queridos. Na aula de hoje irei fazer uma breve revisão do nosso capítulo 9, que é para avaliação de vocês, falando aí sobre o Brasil Império, primeiro reinado de Dom Pedro I. Iremos falar sobre os partidos políticos que surgiram naquela época. Surgiram duas correntes fortes, moderados e exaltados. Depois, essas correntes se uniram diante do inimigo comum, o Partido Português, que defendia o poder absoluto a Dom Pedro I. Para combater esse partido, os liberais exaltados e moderados juntaram forças, formando o Partido Brasileiro. Como vocês podem ver aí nos quadros, as características dos dois partidos. Partido Brasileiro tinha características liberais, defendia a supremacia do poder legislativo sobre o executivo e defendia a autonomia das províncias. Lembrando, províncias é a mesma coisa de cidades ou estados. O Partido Português tinha características conservadoras, defendia um governo centralizado na figura de Dom Pedro I e defendia amplos poderes ao imperador. Aí vocês podem ver logo em seguida a Constituição de 1824. Em 1823, a Assembleia Constituinte, que era formada aí por senadores eleitos para representar as províncias, se reuniu para elaborar a primeira Constituição do país. Em setembro daquele ano, foi apresentado um projeto que limitava o poder do imperador, atribuindo ao legislativo um maior poder que o executivo. Proibia a atuação de estrangeiros em cargos públicos e liberalizava a economia e mantinha a escravidão. Diante disso, o projeto não agradou em nada a Dom Pedro I, principalmente por tentar limitar o seu poder. Em novembro de 1823, ele acabou com a Assembleia Constituinte, encerrando aí suas atividades no que ficou conhecido como Noite da Agonia. Então, esse momento de dissolução da Assembleia ficou conhecida como a Noite da Agonia, né? E em seu lugar, ele promoveu a elaboração de um novo texto constitucional, produzido aí pelo grupo conservador. A nova carta foi imposta ao país em 25 de março de 1824 e nela determinava-se que a forma de governo era monárquica, hereditária, constituinte e representativa, com a divisão do país em províncias. As províncias teriam certa autonomia, mas seus governantes seriam todos designados pelo imperador, garantindo assim a influência sobre o Império Brasileiro. Além dos três poderes que já conhecemos, o executivo, legislativo e judiciário, a Carta de 1824, ela introduzia uma novidade, que era o poder moderador. Na prática, o poder moderador significava que Dom Pedro I poderia mudar todas as decisões tomadas por qualquer um dos membros de outras instâncias, de outros poderes, não é isso? Logo em seguida também acontece aí várias revoltas, né, no primeiro reinado por conta de todas essas barbaridades. Então surge aí a Confederação do Equador. Pernambuco já havia sido palco de outros conflitos contra o autoritarismo real e no início do século XVIII, a Guerra dos Mascates, os senhores de engenho lutaram aí contra a política de aumento de impostos e em 2 de julho de 1824, Paz de Andrade proclamou a independência da província de Pernambuco e a organização da Confederação do Equador teve início. O objetivo dos integrantes do movimento era o quê? Reunir as províncias do norte e do nordeste do Brasil em uma república representativa e federativa nos moldes estadunidenses. Na prática, uniram-se a causa Vilas da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará. E aí o movimento era liderado por intelectuais e grandes proprietários de terra, além de jornalistas,
Cipriano Barata, proprietário aí do jornal Sentinela, e Frei Joaquim do Amor Divino, conhecido como Frei Caneca, que é isso aí da imagem que vocês estão vendo. Os líderes pernambucanos, eles convocaram uma constituinte para organizar o governo. Foi aprovada uma constituição provisória que tinha como modelo a da Colômbia, e uma das medidas tomadas foi a abolição do tráfico de escravos do Porto de Recife. E isso fez com que a elite agrária ficasse bastante triste, né? Que haviam aí iniciado o movimento. Eles se afastaram por conta disso. O final dessa Confederação do Equador, diversos líderes foram condenados à morte, principalmente ele, o Frei Caneca, foi condenado à morte e assim o movimento acaba, né? Vem a Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina é a repressão à Confederação do Equador, em 1824, não foi suficiente para estabilizar o governo de Dom Pedro I. O imperador voltou a enfrentar problemas e, em 6 de maio de 1826, Dom Pedro I discursou na abertura da Assembleia Geral do Brasil e, em meio à sua fala, afirmou: todo o império está tranquilo, exceto a província da Cisplatina. Vocês podem ver ela bem aí no mapa, abaixo do Rio Grande do Sul, né? Antes era chamada de região da Cisplatina, atualmente se chama Uruguai. Essa Guerra da Cisplatina aconteceu entre a Argentina e o Brasil. O Brasil por diversas vezes invadiu, sendo definitivamente aí anexada ao Brasil, a região da Cisplatina, em 1820. Ainda durante o governo de Dom João VI, em 1825 e 1828, o governo de Buenos Aires apoiou a independência da Cisplatina e sua incorporação às Províncias Unidas da Prata, que a Prata é a atual Argentina hoje, né? Então, ele queria unificar a região da Cisplatina à Argentina, e o Brasil também queria essa região para ele. A luta aí durou 3 anos, o Brasil foi derrotado e perdeu o território da Cisplatina, né? Com a intervenção aí do governo inglês. Brasil e Argentina reconheceram a independência da região, que passou a se chamar Uruguai, em 27 de agosto de 1828. Como vocês podem ver, isso aí trouxe várias consequências para o Brasil, né? Outras acontece logo em seguida também a Noite das Garrafadas. O que foi a Noite das Garrafadas? As camadas populares urbanas mostraram aí seu descontentamento com o governo de Dom Pedro I, em episódios como a Noite das Garrafadas. Em 11 de março de 1831, no Rio de Janeiro, após uma viagem de Dom Pedro a Minas, alguns portugueses organizaram-se para saudá-lo. Os brasileiros avançaram sobre a área da cidade em que se concentrava a população de origem lusitana, e em um local que era conhecido como Quarteirão Português, destruindo aí os preparativos para a festa da saudação, os portugueses revidaram e o tumulto perdurou aí por 3 dias. Esse episódio aí ficou conhecido como a Noite das Garrafadas, né? É um exemplo aí de como a tensão entre brasileiros e portugueses estava bem forte, né? Antes dela, aconteceu o assassinato do jornalista Libério Bardaro, que é editor do jornal Observador Constitucional, que era um periódico de caráter aí liberal, que tecia duras críticas ao poder de Dom Pedro I, né? Antes dessa Noite das Garrafadas, aconteceu o assassinato dele. Além dos fatores já mencionados, também geraram descontentamento o autoritarismo, né? Imposto aí pelo imperador, mediante a criação aí do poder moderador. O massacre dos revoltosos da Confederação também do Equador
A assinatura aí com o governo inglês de um tratado estabelecendo o fim do tráfico de escravos, a renovação dos acordos de 1810 com a Inglaterra, sem a aprovação da Assembleia, e essas atitudes fizeram aí com que no final Dom Pedro, em 7 de abril, diante da insatisfação dos povos brasileiros, por meio aí de conflitos, demonstraram aí seu descontentamento e Dom Pedro abdicou do cargo de imperador, deixando no seu lugar o seu filho Pedro Alcântara, com apenas 5 anos de idade, incapaz ainda de tomar as decisões e comandar o Brasil. Bom, finalizamos por aqui, bons estudos e até a próxima aula.